Muito bem. Queridos, nós chegamos hoje na nossa última aula desse módulo aí da ED Online e nós vamos encerrar hoje com essa aula e a gente entra num período de recesso e a gente retorna em janeiro. Então, hoje nós vamos falar sobre o que não pode faltar em 2021. Então, é uma aula para nos ajudar nesse período de dezembro, que costuma ser um período que a gente reflete sobre o ano que passou e que ano que passou, né? Esse ano de 2020 vai ficar marcado na nossa história, como a gente estava conversando agora mesmo antes da aula. E como que nós desejamos viver o ano de 2021, dentro daquilo que está no nosso controle, não é mesmo? A gente descobriu aí nesse ano de 2020 que tem muita coisa que não está no nosso controle. Mas, ao mesmo tempo, tem um tantão de coisa que está, sim, no nosso controle, que são coisas que a gente é que deve ter a responsabilidade, não é? De colocar como prioridade na nossa vida e lidar com aquela situação que nos foi dada, né? A gente não escolhe muitas vezes a situação, mas a gente escolhe como reagir a ela. Então, qual a forma que eu quero viver 2021 à luz das experiências e da maturidade que eu fui ganhando ao longo dessa jornada aqui em 2020? Mas nós vamos retornar com a nossa ED Online já em janeiro. Virou o ano, já tem aula e eu quero apresentar para vocês agora, antes da gente começar a nossa aula, o tema do nosso próximo módulo da ED Online em janeiro. Perto quero estar. Nós vamos, em janeiro, ter 5 aulas em cada domingo, começando já no dia 3, primeiro domingo de janeiro, e a gente vai falar sobre as disciplinas espirituais e como que nós podemos aplicá-las e vivê-las na nossa vida em 2021. Então, cada dia a gente vai trabalhar um tema: ó, simplicidade, serviço, confissão, meditação e jejum. Algumas delas, ó, a gente talvez já ouviu falar um pouco mais, como jejum, meditação. Eu acho que é um tema que a gente precisa falar mais, né? A confissão, a gente talvez saiba o que é, mas será que a gente aprofunda isso na nossa experiência, né, com Deus? E o serviço e a simplicidade, que nem sempre a gente trabalha como disciplinas espirituais, não é mesmo? Então a gente vai ter aí em janeiro um programa de estudos maravilhoso, preparado aí com muito carinho pela nossa equipe da ED, e o tema é esse: perto quero estar. Como a gente pode estar mais perto de Deus em 2021 através das disciplinas espirituais. Vai ser uma bênção. Então, nós convidamos você para participar com a gente e para convidar também, né? Por que não, a sua família e os seus amigos para se unir a nós, tá bom? E hoje, então, nós vamos para esse tema: o que não pode faltar em 2021. Nós vamos começar essa reflexão da seguinte forma. Quando a gente vai fazer um planejamento de vida, qualquer planejamento de vida eficiente precisa começar com uma pergunta. Uma primeira pergunta que é fundamental, que é: por que eu quero mudar e melhorar? Por que eu quero mudar e melhorar? Muitas vezes a gente foca tanto no fazer, em atitudes, que nós não paramos para pensar no porquê nós queremos essas atitudes novas. Qual a motivação para esse planejamento? Às vezes a gente coloca no papel aí, né, metas por ano de 2021 e todas elas são ações, né, geralmente. Inclusive a gente aprende, né, quando a gente vai fazer qualquer curso de organização pessoal, a gente é instruído a colocar essa listinha em forma de ação e não como forma de intenção, né, justamente para te motivar a ir lá e fazer. Então a nossa listinha é baseada em ação, em atitude. Mas hoje eu quero começar, e o começo da nossa aula, essa primeira parte, o foco vai ser em motivação. Por que nós queremos o que queremos? Por que a gente vislumbra essas coisas para o ano de 2021? Mas a gente vai ter sim, depois, um período mais ao final da aula para a gente fazer aí um planejamento, algumas coisas, e se você quiser e puder, já prepara aí, dá tempo de você buscar uma folha de papel,
uma caneta, um lápis, tá bom? Algum lugar que você possa escrever para que não fique só na teoria, você possa, junto comigo, depois no final, responder algumas perguntas que vai nos ajudar a nortear aí o nosso planejamento para 2021. Então, enquanto a gente está aqui no começo da aula, dá tempo de você dar uma corridinha aí e buscar esse papel, essa caneta, tá bom? Vamos começar então respondendo essa pergunta. Por que eu quero mudar e melhorar? A importância disso, certo? Jesus, meus queridos, Jesus, ele disse para nós que o que está dentro do coração deve ser tratado primeiro, antes do que aquilo que está fora do coração. Ele falou isso diversas vezes. Antes da gente se preocupar em transformar atitudes, comportamentos, estabelecer novos hábitos, coisas ótimas, né? Muito boas. Mas algo tem que vir antes. E Jesus diz que é cuidar do que está dentro, cuidar do que está no coração. E eu quero ler 2 textos em que ele vai tratar exatamente essa perspectiva. Mateus 15:8, ele resgata um texto lá de Isaías e ele diz: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que a gente fala é importante, mas Deus vai olhar aquilo que vem antes do que é falado, que é o coração. Olha o foco no interior e não só no exterior. E Mateus 23, 25 a 26, isso é ainda mais explícito. Olha a palavra de advertência aqui de Jesus para os mestres da lei e fariseus. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Olha só, então, a advertência aqui e qual é a instrução clara de Jesus para nós. Limpe primeiro o interior, para que o exterior fique limpo. O que Jesus está ensinando para nós é que existe uma conexão direta entre o que está acontecendo dentro do nosso coração e aquilo que acontece nas nossas atitudes. E às vezes a gente simplesmente se preocupa com o exterior, com o que fazemos, com novos hábitos, e a gente lê livro de como a gente mudar isso e mudar aquilo, enquanto que Jesus está falando, tudo bem, mas dá um passo atrás. Faz uma reflexão antes. Busca trabalhar o interior, porque é do interior que virão as consequências e as novas atitudes. Me lembro aqui rapidamente, né, do texto de Tiago, que ele vai falar muito da língua, né, o poder das palavras. E quantos de nós, talvez na listinha de fim de ano, a gente sempre vai colocar lá, preciso cuidar da minha língua, preciso cuidar das palavras. Esse ano eu acabei usando mal as palavras, preciso aprender a segurar minha boca, falar menos, falar palavras positivas ao invés de negativas. E passa ano, entra ano e a gente continua com esse mau hábito. E aí, o que Tiago vai falar para nós? É impossível controlar a língua. Impossível. E aí, a gente desiste, então? Não. Ele vai dizer, fonte. O foco deve ser a fonte. Ele vai falar, pode, da mesma fonte, jorrar águas puras, né? Águas limpas e águas amargas, água suja? Não. Então, ele vai dizer, limpe a fonte. Se você limpar a fonte, suas palavras vão mudar, porque Jesus falou, a sua boca fala do que o seu coração está cheio. E aí que Jesus está falando que não só a sua boca fala do que o seu coração está cheio, as suas atitudes são reflexo do que está dentro do seu coração. Então, se nós queremos estabelecer novos hábitos, metas, objetivos para o ano de 2021, mudar algum comportamento indesejado, a gente precisa, antes de trabalhar a atitude em si, se perguntar o porquê eu quero fazer isso. Qual é a motivação para isso? Sabe por quê? Porque existem algumas ciladas com relação a um planejamento de vida. Quando a gente faz essa listinha, a gente acha que só tem coisa positiva em fazer essa listinha. Mas, na verdade, existem algumas ciladas que eu quero apresentar aqui para vocês hoje, que a gente precisa ficar atento e tomar cuidado com essas ciladas. Quais são elas? As ciladas são fazer essas coisas para impressionar a Deus, para impressionar os outros, ou para sentir-me bem comigo mesmo.
Qualquer uma dessas 3 motivações, lembra que a gente está falando de motivação, de coração? Qualquer uma dessas 3 motivações vão fazer com que essa listinha, ao invés de benéfica, seja maléfica. Que esse esforço todo para a mudança, ao invés de ser positivo, ele vai te trazer um problema, na verdade. Então a gente precisa ficar atento a essas ciladas, cuidar dessas ciladas, deixar elas de lado, superá-las, e aí então a gente vai poder fazer um bom planejamento de vida e, de fato, conseguir colocar isso em prática na nossa vida. Por que essas 3 ciladas são tão perigosas? Primeiro, quando você tenta impressionar a Deus, você está eliminando a graça de Deus da sua vida. Você tentar merecer o amor e as bênçãos de Deus destrói o seu relacionamento com Ele. Ouça bem isso que eu estou falando para você. Tentar merecer as bênçãos de Deus e o amor de Deus destrói o seu relacionamento com Ele. Porque a base do nosso relacionamento com Deus é a graça. Se nós tiramos a graça e transformamos o nosso relacionamento com Deus em um relacionamento de merecimento ou pela busca do merecimento, acabou o relacionamento. Porque você tirou o fundamento principal, que é a graça. Deus nos chamou, nos escolheu, nos salvou antes da fundação do mundo. Quando ainda éramos inimigos dele, ele nos salvou, diz a palavra de Deus. Nós não fizemos nada para merecer. E aí o apóstolo Paulo vai dizer para a gente, vocês começaram pelo Espírito e agora vocês querem continuar pela carne? Não. Se você começou a sua caminhada com Deus pelo Espírito Santo que te chamou, continue. Se foi pela graça no começo, continue pela graça. Tentar impressionar a Deus vai destruir o seu relacionamento com Ele. A segunda cilada é impressionar os outros. Será que quando a gente faz uma listinha lá, a gente não está, na verdade, querendo ser uma pessoa mais interessante para o outro? A gente não quer, na verdade, poder compartilhar para as pessoas quando a gente chega num evento, numa reunião social, ou mesmo publicar nas redes sociais alguma coisa que a gente conquistou para impressionar os outros? Quando a gente coloca algumas coisas lá na nossa listinha de objetivos para o novo ano, será que a nossa motivação não é o outro? E aí, qual que é o ponto aqui em questão? Tentar impressionar os outros é viver em busca de aprovação. E viver em busca de aprovação é uma prisão. Porque aquilo que os outros pensam ou dizem de mim determinam quem eu sou e o meu valor. Olha que perigo isso. O que as pessoas pensam e dizem de mim determinam quem eu sou e o meu valor. E eu não posso deixar isso acontecer. Eu não posso viver nessa prisão de tentar impressionar e agradar os outros, buscar a aprovação de pessoas. Você já imaginou se Jesus tivesse feito isso? Se Jesus tivesse dado ouvidos a tudo aquilo que ele recebeu de palavras de afronta sobre quem ele era e tudo mais? Então, viver uma vida de busca de aprovação é uma prisão, e nós precisamos tomar muito cuidado com isso. E a terceira cilada é sentir-me bem comigo mesmo. Uma vida que busca fazer coisas para que a gente se sinta bem conosco mesmos é uma vida de orgulho. Quando a gente se sente bem conosco mesmo, porque a gente está achando que, pô, eu tô sendo, bem-sucedido, tô tendo alta performance aqui nessa e nessa área, tô conquistando isso, isso e aquilo, a gente passa a ser pessoas orgulhosas, se essa for a nossa motivação. A gente passa a nos considerar melhores do que os outros. E isso é um grande erro e um grande perigo, porque o orgulho, ele é perigosíssimo. O orgulho, ele é um veneno que ele toma a nossa alma e ele nos afasta de tudo aquilo que Jesus quer que nós sejamos. Jesus abriu mão desse orgulho e nós não podemos beber dele, tá? Então, 3 ciladas. E eu quero te convidar nesta manhã para te fazer essa pergunta. As coisas que você almeja para 2021, de mudanças na sua vida ou de metas e objetivos a serem alcançados, qual é a motivação? Para que eu quero isso? Para impressionar Deus de alguma forma e ganhar o favor dele? Impressionar os outros, busca de aprovação para que o meu valor e quem eu sou acabe sendo determinado pelo outro?
ou para eu me sentir bem comigo mesmo? Para eu poder me orgulhar, para eu poder ficar bem diante daquilo que eu sou, tá? E aí eu quero ler com vocês uma citação aqui de um pastor do país de Gales, excelente pastor e escritor, Tim Chester, e ele diz assim: muitas pessoas mudam o seu comportamento, mas os seus motivos e desejos ainda são errados. Assim, o seu novo comportamento não é mais agradável a Deus do que o seu velho comportamento. Mudar o comportamento pelos motivos e desejos errados não é agradável a Deus. É a mesma coisa para Deus. Se você está fazendo pelos motivos errados. Olha que forte isso que ele está dizendo, mas ele está dizendo exatamente o que Jesus acabou de dizer para nós em Mateus. Fazer com a motivação errada não agrada o Senhor. Não é só fazer. Vou dar alguns exemplos aqui, então, para que isso fique ainda mais próximo da nossa realidade. Vamos dizer que a minha meta para 2021 é: essa quarentena me fez engordar, eu fiquei mais sedentário do que eu já era, eu preciso cuidar do meu corpo, emagrecer e me exercitar. Então, eu vou lá na minha lista de objetivos para 2021 e coloco: emagrecer, exercitar, fazer exercício, sei lá, seja lá o que for. A princípio, quando você olha para essa meta, para esse objetivo, ele parece perfeito, não é mesmo? Porque não é o que a gente sempre ouve que a gente deve fazer? Se exercitar é fundamental, a ciência já falou, a gente precisa fazer exercício. Então, parece perfeito. Mas aí, à luz de tudo isso que a gente está ouvindo, agora não é perfeito mais. Agora depende. Será que isso é bom? Depende. Qual é a motivação? Se for para chamar a atenção dos outros, se for para eu poder tirar as fotos que eu quero e postar na rede social para eu ser aplaudido, quão bonito, bonita eu estou, como que eu consegui e tudo aquilo, para eu me exaltar diante das outras pessoas e ser valorizado pelas pessoas, porque eu acho que pelo fato de eu ter engordado, o meu valor diminuiu, então agora eu preciso correr atrás desse valor e eu preciso provar para os outros que eu sou valoroso. Eu preciso ter músculo, porque é isso que vai fazer as pessoas me respeitarem, gostarem de mim. Eu preciso ser uma mulher bem magrinha e com aquele corpo definido, porque é isso que vai fazer as pessoas acharem que eu sou uma pessoa boa. Se é isso que está no meu coração como motivação, então eu caí numa cilada. O exercício físico, ele pode ser maravilhoso. Ele pode, de fato, ser algo que vai te trazer muitos benefícios. Mas cuidado com a motivação. Porque se a motivação for errada, você caiu numa cilada e aquele exercício agora te colocou numa prisão. Você pode até ter benefícios para o corpo, mas para a sua alma, meu querido, você vai estar numa grande enrascada. Outro exemplo, eu quero ler mais a Bíblia e orar em 2021. Qualquer pessoa que colocar isso na sua listinha vai ser aplaudido, não vai? Poxa vida, todos nós aqui, os pastores aqui presentes, a gente quer os nossos irmãos e irmãs colocando essa meta aí para 2021. Quero ler mais a Bíblia e orar em 2021. A princípio, de novo, parece tudo maravilhoso, não é? Que meta santa, que meta espiritual, que coisa maravilhosa. Não tem nada de errado nisso, né, pastor? Imagina, como é que pode ler a Bíblia e orar ser uma coisa negativa? De novo, a resposta é depende. Sabe por quê? Por que eu quero ler mais a Bíblia e orar em 2021? Se for para buscar impressionar a Deus e dessa forma receber mais favor dele, eu caí numa cilada. Porque eu não leio a Bíblia e não oro para isso. Vocês começam a perceber como coisas que aparentemente são perfeitamente boas podem nos levar para uma cilada se a gente não estiver atento ao nosso coração, à nossa alma, aquilo que nos motiva. Então a palavra aqui é depende. Depende da minha motivação. E aí eu quero te ajudar a fazer esse teste de uma vez por todas. Como é que eu sei se a minha motivação ela está coerente, se ela está positiva, se ela é uma boa motivação ou se ela é uma má motivação? Como é que eu sei se a minha meta que eu estou colocando para 2021 é uma meta que só vai me trazer coisas positivas, não tem cilada lá? Então eu quero te ajudar hoje num teste que vai revelar ciladas nas suas metas para 2021. Você vai fazer a sua lista.
Só que você vai fazer uma pergunta para cada uma das metas. A pergunta vai ser: o que vai acontecer comigo se eu fizer isso aqui? Uma pergunta simples. Anota aí. O que vai acontecer comigo se eu fizer isso aqui? Então vamos dizer que a minha meta lá seja ler a Bíblia e orar mais em 2021. Para eu revelar uma possível cilada, para eu saber se tem cilada aí ou não, no meu coração, tá? Não na atitude em si, no meu coração, eu vou escrever do lado essa pergunta: o que vai acontecer comigo se eu fizer isso? E aí a gente tem que ser 100% sincero. Se a minha resposta, no final das contas, for: se eu ler mais a Bíblia e se eu orar, eu vou ter mais favor de Deus na minha vida. Se eu ler mais a Bíblia e orar, no sentido de eu vou merecer mais o favor de Deus na minha vida, eu vou ter mais aprovação de Deus, eu vou ser mais amado por Deus. Se esse tipo de coisa estiver ali, tem um sinal de alerta para você, ok? Vou fazer o exercício físico. O que vai acontecer comigo se eu fizer isso? Mas seja sincero, busca lá no fundo do coração. Se vier a motivação, eu vou impressionar as pessoas. Eu vou poder tirar a camiseta naquela chácara e eu vou poder me exibir. Eu vou poder tirar aquela foto e as pessoas vão gostar de mim. Eu vou ser mais aceito nos círculos que eu frequento. Se esse tipo de coisa estiver ali, e a gente tem que ser sincero na hora de fazer, porque é muito fácil a gente maquiar. É muito fácil a gente colocar motivações boas, só que a gente, no final das contas, não está sendo sincero, tá? Essa pergunta, o que vai acontecer comigo se eu fizer isso? O que vai trazer para minha vida? Revela possíveis ciladas, ok? Então, não é apenas o comportamento em si, se ele é positivo ou não, mas a motivação é extremamente importante, tá bom? Eu quero abrir aqui para saber se meu amigo Pastor Rômulo tem algo a dizer sobre essa questão das motivações, meu amigo. Primeiramente, que delícia, que bom ouvir tudo isso. E isso está muito focado em algo que eu tenho orado, Pastor Marco, e coloquei até aqui na minha agenda de dezembro para poder estar lendo e orando sempre. Uhum. É uma frase de Agostinho, e Agostinho disse o seguinte: viver bem depende de reordenar nossos afetos. Viver bem depende de reordenar nossos afetos. E você começou a aula exatamente falando que o que está no coração precisa ser tratado. Então, eu creio que Agostinho, depois Calvino, o Jonathan Edwards, eles trabalharam muito bem essa questão de reordenar os nossos afetos. Sim. E a partir daí, realmente, eu vou conseguir crescer na minha vida devocional, na minha vida física e nas demais áreas da minha vida, né? Uhum. Precisamos dessa santificação, desse quebrantamento, que tem a ver com oração, eu creio, tudo isso. Uma outra frase que eu tenho colocado como meta de vida, isso é uma caminhada da minha existência, né? Como cristão. Tem umas motos passando aqui agora. Não, mas tá baixinho pra gente, pode ficar tranquilo. Tim Keller diz assim: oração é a chave para tudo o que precisamos fazer e ser na vida. Eu penso que afetos e oração estão bem ligados, né? E eu creio que a vida com Deus vai ajudar a reordenar esses afetos, com toda certeza, né? Sem Então, dúvida. eu quero só agradecer e continuar aí orando e vigiando para realmente o Santo Espírito colocar as motivações corretas Uhum. e a gente seguir o caminho que ele quer, né? Mas tô aqui bebendo dessa aula linda. Obrigado. Maravilhoso, que bênção. E me lembra também de uma aula que há alguns domingos atrás nós tivemos também com o pastor Marcos Vinícius, que ele falou disso também, né? Das nossas afeições, das nossas motivações do coração também. Então, eu acho que Deus tem trazido isso de forma
recorrente aqui para nossa igreja, sabe? Como algo que ele quer trazer à tona, ele quer nos alertar, ele quer tratar no nosso coração, porque, queridos, isso é que nos liberta para sermos verdadeiramente felizes. Se nós vivermos presos nessas ciladas aqui, ó, opa, acho que eu tirei a apresentação. Então, se a gente viver preso nessas ciladas aqui, ó, a gente é escravo. A gente é escravo das nossas obras, a gente é escravo dos outros, a gente é escravo de nós mesmos. E isso não é uma vida feliz. É exatamente isso que você trouxe, né, Romulo? Então, nós precisamos viver uma vida livre. E é com esse tratar do coração. É quando a gente entende que Deus ele quer trazer a verdade para nós. Né? Isso é maravilhoso, extremamente importante para nós. Né? Ó, o pessoal tá comentando aqui, até o pastor Leandro, acho que é o pastor Leandro que está escrevendo aqui, ó. Não adianta seguir os princípios certos com a motivação errada. E nem ter a motivação certa e seguir os princípios errados. Temos que alinhar o princípio certo e a motivação certa. Isso tem que conduzir o nosso coração. Tudo que somos e fazemos tem a ver com o nosso coração. Deus, antes de tudo, vê o nosso coração. Exatamente. É exatamente isso. É isso mesmo. Ó, a Cleise e a Miriam e a Elaine estão falando quanto que essa reflexão tem sido importante. Miriam, você quer que a frase do Rômulo seja repetida? Depois ele manda pra gente aqui no chat, tá bom? Acho que do Agostinho, né? Que você leu. Ou do Tim Keller. Ou no grupo lá, depois ele manda pra nós, tá bom? Ó, o Homero também quer a frase do Tim Keller depois. Rômulo, você manda pra gente no grupo lá, né? Por favor. Ok, já estou colocando aqui no chat. Beleza, obrigado. Vamos seguindo adiante aqui, queridos. Eu quero trazer agora uma experiência pessoal. Nos últimos anos, eu tenho tido a oportunidade de acompanhar pessoas de diversos lugares, a internet permite isso, em processo de mentoria. Então, são pessoas que me procuram porque querem melhorar algum ponto das suas vidas, ou querem buscar maior clareza na busca de um determinado objetivo, né? E eu sempre fico atento, nos primeiros encontros, ao que a pessoa diz, procurando identificar as motivações. Então a pessoa vem e fala, Marco, ó, eu preciso de um processo de mentoria com você, porque eu quero tal objetivo na minha vida e eu tô meio sem clareza aí, sem saber o caminho. Você pode me ajudar? Beleza, vamos fazer um processo de mentoria. Só que eu não fico só nessa superfície do que a pessoa quer conquistar na vida dela. Ao longo do processo dela me explicar o que ela deseja, eu vou anotando ali o que eu consigo perceber de motivação. Por que ela quer isso? Qual é a motivação? E isso precisa ser tratado. Então, em algum momento do processo, eu trato isso com a pessoa. Eu sempre fico atento. Se eu não fizer isso, se eu não tratar isso, vai ser um problema lá na frente. E isso independente se a pessoa é cristã ou não. Eu já fiz processo de mentoria com cristãos e com não cristãos. A maioria é cristão, né? Mas já fiz com pessoas não cristãs. E eu trato a motivação também, é importante. Com pessoas cristãs, com pessoas que creem no Senhor, nós podemos ir mais fundo, porque a gente pode trabalhar também essa questão aqui, ó, do impressionar a Deus, que é extremamente importante para nós, tá? E aí eu me recordo de uma pessoa em específico, né, um rapaz que eu mentoriei, cristão, líder na sua comunidade, pai de família, já desde pequeno cresceu na igreja. Então imagina, hein? Alguém que não é crente novo, não. Tem uma experiência longa e uma caminhada longa já com o Senhor. E trouxe lá o objetivo dele para a nossa mentoria. Mas logo no começo, a partir da fala dele, o que ele foi explicando, ficou muito claro que a grande motivação para o objetivo dele era agradar os outros. Especialmente o seu pai. Especialmente o pai dele. Ele queria trazer orgulho para o pai. Ele tinha essa frustração, ele achava que o pai dele não tinha tanto orgulho dele quanto tinha do outro irmão, e tinha ali uma questão de aprovação mesmo. Ele projetava, inclusive, essa relação com o pai terreno com a questão do merecimento do relacionamento com Deus. E aí eu fiz essa pergunta para ele: como você imagina Deus? Quando você fecha os seus olhos, quando você ora, qual é a imagem de Deus e qual é o afeto que vem no seu coração? Eu fiz exatamente essa pergunta, Rômulo. O que você sente quando você fala com Deus? E ali é um processo tão gostoso fazer isso, porque a gente tem um ambiente tão seguro para isso que a pessoa ela se abre e ela é verdadeira. E ele falou: Marco, eu
imagino um Deus vigilante. É assim que é, infelizmente. Eu imagino um Deus vigilante. Eu oro e eu imagino o que eu sinto no meu coração é um Deus que está me vigiando para ver onde eu estou errando. E ele tem essa relação com Deus. Então, por mais que ele na boca ele chame Deus de pai, ele não se relaciona com Deus como pai. Olha como é profundo isso, queridos. Então, o que a gente fez? A gente trabalhou nesse processo de mentoria, né, no começo, a questão da graça e a questão da paternidade. E então a gente pôde seguir adiante e fomos trabalhar sim o objetivo que ele trouxe. Mas a gente cuidou do coração primeiro. E até o fim do processo a gente foi resgatando essa questão. Então, a gente precisa cuidar dessa questão. E aí, para a gente fechar essa primeira reflexão e a gente caminhar para algumas perguntas práticas de planejamento de vida, a gente precisa, então, fazer a seguinte pergunta. Qual deve ser, então, a motivação? A gente acabou de ver quais não são as motivações. Qual deve ser, então, a motivação? E um texto, dentre tantos que a gente poderia trazer aqui, mas que veio ao meu coração, é esse aqui, ó, Romanos 8, 28 a 30. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, aos que chamou, também justificou, aos que justificou, também glorificou. Eu destaquei aqui a palavra propósito. Deus, o Senhor, nos chamou, aqueles que Deus ama, ele chamou de acordo com o seu propósito. Que propósito? Está dizendo aqui para nós, ó, aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para, e aqui revela-se o propósito de Deus para a nossa vida, o maior propósito de Deus para a nossa vida, para serem conformes à imagem de seu Filho. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Quem é a maior e mais plena e mais perfeita imagem de Deus, senão o Filho de Deus, Jesus, como é dito nas Escrituras para nós? Ele é a imagem do Deus invisível. E aqui o Senhor está dizendo que nós fomos criados e predestinados para sermos conformes à imagem do seu Filho. Que ecoa lá de Gênesis capítulo 1, quando diz que Deus nos criou a imagem do Senhor. Certo? Então, qual é o propósito principal da nossa vida? Sermos conformes à imagem do seu Filho. E isso é, em outras palavras, glorificar a Deus. Você já parou para se perguntar o que significa viver uma vida para a glória de Deus? A gente fala isso muito, mas às vezes a gente não compreende. O que é glorificar a Deus? O que é comer e beber e fazer tudo isso para a glória de Deus? E aí a gente vai estudar a palavra glória, e a gente vai perceber que ela está intimamente relacionada com a palavra imagem. Imagem e glória na Bíblia, elas estão conectadas. Conectadas. Ou seja, Jesus é aquele que revela a glória do Pai. Você olha para Jesus e você vê quem, queridos? O Pai. Ele falou isso, quem vê a mim vê ao Pai. Jesus é a exata expressão da glória, da imagem de Deus. E aí agora, nós que fomos adotados, que fomos criados para sermos a imagem de Jesus, o que é que nós devemos fazer então? Viver uma vida o máximo possível para que ela seja uma forma de apontar para Cristo, de revelar a glória de Cristo, de ser parecido com Jesus a tal ponto de que as pessoas olham para nós e em nós elas detectam glória, imagem, semelhança com Deus. Então a nossa vida não é um fim em si mesmo. O exercício físico, a leitura bíblica, as disciplinas espirituais que a gente vai estudar em janeiro, tudo que a gente faz, até mesmo a nossa empresa, o nosso trabalho, criação de filhos, casamento, tudo, queridos, no final das contas, devem servir a um propósito e a um propósito apenas: glorificar ao Senhor. O que isso significa? Revelar, expressar quem Deus é na nossa vida. No final das contas, o que eu faço, a aula que eu estou dando, a maneira como eu vivo,
A forma como eu montei esse slide, se eu me preparei ou não para essa aula, tem que ser uma forma das pessoas que estão tendo contato com isso olharem para isso e verem ali relances, vislumbres da glória do Senhor, para que a glorificação não seja para mim, para que o aplauso não seja para mim, mas seja algo que façam as pessoas olhar para Deus e falar: uau, como ele é lindo! Uau, como ele é glorioso! E no final das contas, tudo isso render glória, louvor e honra ao único que é digno. Então, qual é o propósito da nossa vida? Sermos conforme a imagem do seu Filho. Por que a gente cuida do nosso corpo? Para que a gente revele Cristo através disso. Cuidar do corpo é uma forma de glorificar o Senhor. Por que a gente lê a Bíblia e ora? Para que Cristo seja cada vez mais forjado em mim. Só tem um jeito de eu ser parecido com Jesus, que é o que o pastor Rômulo compartilhou aqui, através da oração, através da meditação nas Escrituras, porque é no contato com a glória do Senhor que eu sou transformado de glória em glória. E a partir disso, eu posso ser, então, uma testemunha que glorifica ao Senhor, em que as pessoas olham para nós e elas veem a cara do Pai. Não é isso? Quando a gente olha ali para o filho, a gente fala, é a cara do pai, é a cara da mãe, é a cara do pai. Normalmente é a cara do pai, né? As mães ficam loucas da vida com isso. É a cara do pai. Por quê? As pessoas têm que olhar para nós e falar, é a cara do pai. É a cara, é a imagem do pai nessa pessoa. Então agora eu quero convidar você e eu, dentro dessa nova perspectiva, a fazermos a nossa listinha de metas e objetivos, e a nossa motivação precisa ser: isso aqui contribui para que eu revele de forma mais profunda e mais clara a glória de Deus? A partir dessa mudança de atitude, Deus será mais conhecido a partir da minha vida? Aí a motivação está correta. Faz sentido isso para os irmãos? Se você acha que isso está claro, escreve no chat para a gente saber. Se ficou alguma dúvida, escreve também para a gente poder elucidar, tá bom? E agora a gente vai para esse momento final da nossa aula, agora questão de minutinhos, tá? Para a gente concluir. Eu quero deixar um roteirinho aqui bem rápido, que você pode anotar, pode tirar print, vai ter no PDF que a gente vai mandar para vocês daqui a pouquinho, tá bom? No nosso grupo. Isso aqui, ó. Para ajudar você, agora que a gente fez o trabalho mais importante, que é o trabalho de sondar o coração, agora que a gente viu ciladas que poderiam fazer tudo isso ir para o brejo, e agora que a gente tratou a questão do coração, que é o mais importante segundo Jesus, a gente pode pegar qualquer metodologia para fazer a nossa listinha, entendeu? Como a gente faz a nossa listinha é o menos importante. O mais importante é o coração com quem a gente faz a nossa lista, tá bom? E aí eu quero trazer aqui algumas perguntas que podem te ajudar. Olha essas 4 perguntas aqui. Olha para a sua vida, meu irmão e minha irmã. Agora é a hora da caneta e do papel, hein? Quais são as 3 coisas em que eu deveria estar investindo mais tempo? Quais as 3 coisas em que eu deveria estar investindo mais tempo? Escreve aí. Eu olho para minha vida e falo, puxa, eu sei que eu tenho sido relapso, eu não tenho cuidado tão bem dessa e dessa e dessa área, eu preciso investir mais tempo. Só que aí, para responder essa pergunta, eu quero te convidar a olhar aqui para cima, ó. Mateus 22, 37 a 39, aquele texto em que Jesus resume a lei e os profetas em 2 mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, não é isso? Esses são os 2 princípios elementares da nossa vida com Deus. Então, Deus e pessoas devem ser as nossas prioridades. Nossas prioridades não podem ser coisas, nem projetos. Nossas prioridades devem ser Deus e pessoas. Se na sua listinha as suas prioridades principais forem coisas, comprar um carro, trocar de moto, ganhar mais dinheiro, dobrar o meu salário, blá, 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 você está trabalhando coisas. Eu não estou dizendo que elas não são importantes, mas elas não são as mais importantes. Talvez projetos, finalizar isso e aquilo, planejar tal coisa, não sei o que da empresa. São importantes? São, mas não são as mais importantes.
prioridade para a nossa vida? Deus e pessoas. Quem são? Como é que está o seu relacionamento com Deus? Tem alguma coisa com relação ao relacionamento com Deus que você deveria estar investindo mais tempo? Coloca na tua lista. Mas põe em primeiro lugar. Porque Jesus está falando para nós que se a gente for bem-sucedido em tudo, mas perder isso aqui, nossa vida não foi bem-sucedida. Não nos parâmetros divinos. Não para o céu. Para o céu, nós não fomos bem-sucedidos. Para a terra, talvez. E aqui, pessoas. Se na sua lista não tiver pessoas, queridos, estar mais perto da minha esposa, do meu esposo, ter mais tempo com os meus filhos, andar mais perto da minha igreja, ter mais tempo de comunhão. Se você está tão envolvido com coisas e projetos, a ponto de você não ter tempo para pessoas e para Deus, tá tudo fora de ordem. Então, arrume isso o mais rápido possível. Se você está muito bem na empresa, no seu trabalho, na sua vida profissional, mas o seu relacionamento dentro de casa está um fiasco, você não é bem-sucedido na perspectiva do céu. Mude isso o mais rápido possível. Quais são as suas prioridades? E aí, então, a gente pode pensar no que eu deveria estar fazendo menos. O que será que está roubando o meu tempo? Onde é que eu estou excedendo? Estou gastando tempo demais com isso, isso e isso, a ponto de eu não poder fazer o mais importante. Então, o que eu deveria diminuir? Coisas irrelevantes, coisas que posso não fazer, que não vai fazer grande diferença na minha vida, não. Talvez distrações. O que eu deveria fazer menos? O que eu deveria parar de fazer? Aquilo que é maléfico aí. Aquilo que me tira do centro da vontade de Deus. Aquilo que não contribui em nada para a minha vida, que eu já sei há muito tempo, mas que ainda está lá. Eu preciso parar de fazer. E algo novo que eu deveria começar a fazer. Algo que eu talvez já saiba, já tenha ali a ideia, mas eu ainda não faço. Não é algo na minha vida presente. O que eu devo, de novo, algo novo, começar a fazer em 2021. Espero que essas perguntas ajudem a trazer clareza e ação também para o nosso planejamento. Rômulo, Leandro, vocês têm mais algum comentário final? O meu comentário é só para te agradecer, Pastor Marco. Que bênção, que delícia, que instrução clara. E sempre, todo ano, eu tento fazer essas reflexões, não só no final do ano. Gosto muito do tempo do meu aniversário, estar sempre revendo. E claro, né? Nós temos a graça de aprender a ouvir Deus, a orar e fazer isso, aprender a fazer isso, quem sabe, dia após dia, né? Sim. A vida de oração, eu volto, até já comecei a escrever aqui as 3 coisas, e eu coloquei aqui, minha vida de oração e palavra de Deus, né? Como as 3 coisas que eu deveria estar investindo mais tempo. Uhum. Então, que Deus nos ajude. Obrigado. Amém. Amém. Então, nós vamos fazer uma oração final, e aí a gente para de gravar e a gente vê se tem alguma pergunta aqui no chat para a gente conversar. Tá bom, queridos? Vamos fazer isso, vamos entregar isso nas mãos do Senhor. Se você puder, feche os seus olhos e vamos conversar com o Pai. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo em que nós pudemos ver claramente, ó Deus, o teu Espírito Santo trabalhando e sondando o nosso coração. E é isso que nós desejamos, Senhor. Sonda o nosso coração. Trabalha em nós, Deus. Mostra as ciladas, Pai. Faz vir à tona aquilo que talvez esteja escondido e não estejamos enxergando em nossas vidas e que nos afastam do Senhor, nos afastam de uma vida plena e feliz, nos fazem, ó Deus, estar presos em escravidão, Deus, e o Senhor nos chamou para a liberdade. Ó Pai, que o Senhor nos ajude nesse final de ano, fazermos reflexões que sejam profundas e verdadeiras, que a gente não fique só na superfície, Deus, a superfície que não muda nada no final das contas, a superfície, Deus, que entra ano, sai ano, a gente continua igual, na verdade, Pai. Ó Deus, que a gente não fique tão preocupado, tão preso e só focado, ó Deus, na lataria, no que está externo, no que Jesus falou lá, de limpar o prato e limpar o copo, Deus, mas que a gente esteja muito, mas muito focado, Deus, naquilo que vai no nosso coração, porque é o mais importante, influencia toda a nossa história, toda a nossa vida, Pai.
Ó Deus, que o Senhor nos ajude a fazer um planejamento com as prioridades do reino, com as prioridades do céu, e não com aquilo que a sociedade diz para nós que é o melhor e o ideal. Ó Pai, que a gente, guiados pelo Teu Espírito e capacitados pelo Espírito, a gente viva uma vida que glorifique o Senhor, que expressa o Senhor como o Senhor é. Ó Deus, louvado seja o Teu nome, porque Tu és bom, porque o Senhor nos livrou, Deus, do pecado e da morte, e porque o Senhor nos chamou para fazer parte da Tua família, e na Tua família nós somos verdadeiramente felizes. Te agradecemos pelo ano que passou, por mais difícil, ó Deus, por tantas tribulações e desafios, mas Deus, o Senhor esteve conosco todo o tempo, e é isso que faz a diferença. Ajuda-nos, Pai, a continuar caminhando em confiança e em fé no Senhor. É a nossa oração aqui, em nome de Jesus. Amém e amém.